te adorar. Foi que eu nasci. Compra em mim.
digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para seu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, digno de glória, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para seu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de glória, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para seu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, de eternidade a eternidade, a ti, seu amor. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Com fé e gratidão, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Como o Senhor tem colocado no meu coração, nada, Pai, nada tem faltado. Aqueles que te buscam, aqueles que são seus. Estamos aqui, Senhor, eu e meus irmãos, e somos teus, sim, Pai. Clamamos e pedimos nesta noite, Senhor, vem estar conosco. Pai, em nome de Jesus, sê conosco, Senhor. Sê conosco no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida secular, sim, Pai, porque nós precisamos do Senhor. Eis-nos aqui trazendo um pouco do muito que o Senhor tem nos dado, sim, Pai, porque temos visto maravilhas, sim. Como foi falado na sexta-feira, muitas vezes nós queremos o nosso tempo, mas não é no nosso tempo, é no seu tempo. Mas aqueles que esperam, o Senhor vem, o Senhor honra. E é esse o propósito de estarmos aqui, sim, Pai, clamando, nos colocando diante de Ti, dando o controle, sim, das nossas vidas a Ti. E nos ajuda, Senhor, nos ajuda naquilo que necessitamos, naquilo que precisamos. Pai, traz cura, traz provisão, traz, Senhor, tudo aquilo que Teu povo precisa, tudo aquilo que Teu povo necessita. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos. Obrigado, Senhor. E já tomamos posse que o Senhor vai estar nos ajudando, que o Senhor vai estar nos alcançando. Traremos agora nossos dízimos e ofertas, Pai. É apenas um décimo de muito que o Senhor tem nos dado, de tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Mas fazemos isso com alegria, Senhor. Fazemos isso com alegria, para que mais e mais vidas possam ser alcançadas, Pai. Para que tendas e mais tendas sejam estendidas, para que o Teu nome chegue e traga salvação na vida do Teu povo. Muito obrigado, Jesus. Amém. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Seu querer, faça o que está em Seu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Seu lado, estar ao Seu lado, estar ao Seu lado, Senhor. Boa noite, igreja, graça e paz. É uma alegria estarmos aqui, se sentimos em casa aqui. Nosso coração sempre se alegra no Senhor quando viemos para aqui para ministrar a palavra do Senhor. Mais uma vez, pastor Choro, muito obrigado. E queremos, compartilhar uma palavra que Deus colocou no nosso coração sobre restituição e descanso. Vamos fazer uma oração, Pai, em nome de Jesus. Queremos agradecer por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos auxilie, nos dê graça, Senhor, para ministrar essa palavra. Nós reconhecemos diante do Senhor que nós não somos nada. Somos totalmente dependentes da Tua graça, Senhor. Queremos, Pai, falar somente aquilo que o Espírito Santo quer que nós falamos à Tua igreja, Pai. Para que a Tua igreja seja edificada, Pai. Seja transformada, Pai, no poder do Espírito Santo, Pai. Queremos, Pai, agradecer em nome de Jesus. Amém. Deus colocou uma palavra no nosso coração que é restituição.
Tá indo? Foi. Restituição. Ação ou efeito de restituir. Ato de restituir. Ação de devolver algo à pessoa que o possui. Ação de restaurar, restauração. Retorno à configuração original. Eu vou pedir para os irmãos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Amém? A palavra do Senhor fala assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ele. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Glória a Deus. Amados, essa palavra, fala da viúva de Naim. Naim era uma vila, um vilarejo, que ficava a 50 quilômetros de Cafarnaum. Daria em média de viagem entre 1 a 2 dias de Cafarnaum até Naim. E Jesus estava em Cafarnaum. No dia anterior, Jesus tinha feito um milagre, curou o servo do centurião com o poder da palavra. Curou à distância com o poder da palavra. E no dia seguinte ele viajou para Naim. Ele bem qual sabia a finalidade dele chegar até Naim. E ele teve que andar 50 quilômetros para chegar até Naim. E quando ele se aproxima de Naim, está saindo um cortejo funeral de um filho único de uma viúva. E ele vendo aquela viúva, a palavra diz que ao vê-la, creio que Jesus já o conhecia e já o via espiritualmente. Porque a palavra diz que em Provérbios 15:3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, com certeza, Jesus já sabia por qual finalidade ele tinha que ir até Naim. E quando aquele cortejo está saindo, Jesus está se aproximando com seu discípulo e uma grande multidão. Interessante que Jesus chega sempre na hora certa. Na hora certa. Por quê? Porque ele tinha que chegar naquele momento, a cidade, fala que a cidade só tinha uma entrada, então todos entravam e saíam pelaquela entrada. Mas Jesus chega certamente no momento certo, quando aquele cortejo está saindo. Só que Jesus, ele não vai diretamente ressuscitar o moço, ele vai primeiro consolar a mãe. Isso quer dizer para nós que ele é o nosso consolador, porque ele entendia a dor daquela mãe. Quão difícil é para uma mãe enterrar um filho. É contra, vamos dizer assim, a lei natural, É o filho enterrar a mãe, mas não a mãe enterrar o filho. E Jesus estava vendo o desespero daquela mãe. E Jesus teria que estar ali, porque ele tinha uma finalidade para cumprir ali. E foi o primeiro milagre da ressurreição que Jesus fez, foi o primeiro milagre da ressurreição, ressuscitando aquele jovem. Mas Jesus vai primeiramente na mãe, vendo aquele desespero da mãe. Porque a Bíblia fala que ele, ao vê-la, se compadeceu dela. Então, Jesus, nos momentos mais difíceis da nossa vida, muito difíceis da nossa vida, você pode ter certeza que Ele está te vendo. Que Ele está te vendo e Ele vai te socorrer no momento certo.
creia nisso. Nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. E naquele momento mais difícil da sua vida, que você acha que Deus esqueceu de você, Jesus não esqueceu de você. Porque Ele fala que uma mãe pode esquecer de um filho que amamenta, ou uma mãe esquecer de um filho que deu à luz. Se fosse possível uma mãe esquecer, eu não esqueceria de vocês. Então, creia, no momento mais difícil, saiba quem está com você. Jesus está com você. E se você tem Jesus, Ele é o suficiente. Ele vai te suprir em todas as necessidades. Imagina o desespero dessa mãe. O Senhor, como eu falei, o Senhor já tinha visto ela espiritualmente. E o Senhor vai consolar essa mãe. Jesus chega para essa mãe, qual a palavra que Jesus fala para essa mãe? Não chores. Amados, é muito difícil, até a gente vai num velório de alguém conhecido, às vezes nós ficamos, alguém próximo de nós, ficamos sem palavras, né? Queremos uma palavra que traga consolo ao coração daquele familiar, mas às vezes nós não temos palavras, porque sentimos a dor. E Jesus teve compaixão dessa mulher, Ele sentiu compaixão dessa mulher, sentiu misericórdia dessa mulher. E Ele fala que Ele se intimou de compaixão daquela mulher, porque Ele sabia o sofrimento daquela mulher, porque apenas ela era uma viúva, ela já sofria naquela cidade, ela era discriminada pelo fato de ser viúva. A gente sabe, no tempo de Jesus, o homem era o que era o privilegiado, ele era o que supria a necessidade da casa. A mulher apenas aprendia a cuidar dos filhos e da casa. Ela não tinha privilégio nenhum no tempo de Jesus. Então ele já sofria muito pela discriminação. Imagina agora enterrar o seu único filho. E o filho, para aquele filho, não era simplesmente um filho. Era a esperança daquela mulher, era o sustento daquela mulher, era a alegria daquela mãe. Então tinha muita coisa e Jesus precisava devolver para aquela mãe a alegria, a esperança, o sustento para aquela mãe. Mas Deus, como diz a palavra em Salmo 103:8, Deus é misericordioso e piedoso, e o Senhor longânimo e grande em benignidade. Em Efésios 12:4 fala: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então a palavra fala que Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é longânimo. Então por isso que Jesus é do Senhor. Ele se compadeceu daquela mãe. Agora eu quero falar para vocês, a mulher sunamita. É uma mulher totalmente é você, né? Desculpa. Acaba. Se empolgou, a paz, irmãos. Ele se empolgou, ele falou assim, Deus falou comigo para a gente falar de restituição. E foi bem interessante que Deus tinha dado essa passagem para ele, e eu fiquei lá pedindo para Deus, e Deus me deu a palavra descanso. Eu falei, Senhor, mas o que tem a ver, Senhor? E fiquei lá, e aí, né, essa semana o Senhor confirmou e me deu essa palavra da mulher sulamita, né? É uma história que está lá em 2 Reis, eu não vou ler completo, porque ele já leu uma história, então eu vou só destacar alguns pontos, que eu achei muito interessante. E é uma história que lembra muito essa história que ele também falou. Foram 2 percas e também teve 2 restituições, né? Porque o nosso Deus é um Deus de restituição. Amém. Né? Se você está passando por algum momento de perca, por alguma situação, creia que Ele é fiel e justo para restituir. Amém. Né? E a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Amém. Em nome de Jesus. Nós temos a palavra de Deus nas mãos. Amém. E nós temos que aprender a tomar posse dela. Amém, né? Então, essa mulher, a mulher sunamita, ela era uma mulher rica naquela época, e tinha Eliseu, um profeta, que ele sempre passava por lá, né? E ela, uma mulher, 2 pontos que me chamaram muita atenção nela, que ela era uma mulher rica, mas ela era muito generosa, né? Ela falou para o esposo dela, ele passa sempre aqui, esse homem de Deus, e eu vou construir um quarto para ele aqui, na minha casa. E nos relata lá na história que ela construiu um quarto com tudo para ele, com todo, né? Só em ver a história, a gente lê, a gente vê com todo carinho e dedicação. E esse homem de Deus pediu para o servo dele perguntar para ela o que ela gostaria, né? Para retribuir o que ela fazia por ele.
E ela falou assim, não, meu senhor, eu não preciso de nada. E aí ele insistiu, vai lá, Geazi, que era o servo dele, né, o servo de Eliseu. Pergunta para ela o que ela precisa. E ela falou que não precisava de nada. E ele falou, mas vê o que ela precisa. Ele falou, olha, o marido dela é avançado de idade e ela não tem filho. Então ele chamou a mulher e falou, olha, no próximo ano você vai ter, nessa mesma data, você vai ter um filho. E ela falou, não, meu senhor, não venha com ilusões. Mas, resumindo para os irmãos, ela teve o filho já crescido, foi trabalhar com o pai e passou mal, um certo dia, voltando para casa, morreu nos braços dela. E me chamou muita atenção, essa história me chama muita atenção, né? Quando o filho morreu, ela, na primeiro momento, ela já pensou, né? Vou atrás de Eliseu. E bem interessante que ela pegou e pediu para um servo. O servo pegou e levou a mãe e o menino e ficou no colo até o meio-dia, e ele morreu. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu, não se preocupe. Ou seja, aquela mulher estava com muita fé. Vocês acham que não? Eu acredito que ela estava com muita fé. Ela afirmava, não, eu vou e volto logo. E aí ela falava assim, né, pulando alguns versículos. Corra ao seu... quando Eliseu viu ela de longe, ele falou logo para o servo dele. Nossa, a mulher sulamita, e corra lá ao seu encontro, né? E pergunte a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? E aí me chamou muita atenção. Ela respondeu para o servo dele, está tudo bem. Então, ou seja, gente, ela, por mais que ela estivesse angustiada, porque o texto também nos relata isso, mas ela falava, está tudo bem. Então, será que nos momentos de luta a gente fala que está tudo bem? Ou a gente chora, murmura, ou fala, ai Deus, né? São duas decisões que a gente tem, de confiar na palavra, porque a palavra de Deus não mente, ou de murmurar, que é o que Deus não gosta, né? Então, ela estava com o filho morto, mas ela falou, está tudo bem. E ela tinha certeza que ia estar tudo bem, eu tenho certeza, porque desde quando ela falou com o esposo dela, eu vou e volto logo. Então, ela tinha palavras atitudes que mostrava fé, né? E aí, o próprio Eliseu falou que Deus não tinha revelado para ele, mas que via que ela estava angustiada. E foi quando ela falou para ele, né? E ele foi com ela, mandou o servo dele, depois ele chegou até o local, e o filho dela voltou a viver. Ou seja, teve uma grande restituição. Mas ela nos ensina a fé. Eu vejo muito a fé dela. Em momento algum, imagina, o desespero de uma mãe saber que o filho está morto. Mas ela falava, não, vou lá, volto logo, está tudo bem. E ela foi uma mulher que ela foi atrás, né? Ela não esperou, ela teve atitude. Então, a gente tem que, muitas vezes, ter atitudes em algumas situações. E ela correu para a pessoa certa. Amém. Não adianta a gente falar para qualquer um das nossas lutas. Nós temos que ter irmãos, lógico, de confiança, que a gente tem que abrir o coração, é bênção, e estar nos pés de Jesus. Amém. Sabe? Porque a diferença é o Senhor. Ela foi a pessoa certa, ela sabia que ele era um homem de Deus e que ele ia fazer um milagre. Então, ela correu até ele. Ela não perdeu tempo. Então, eu creio que muitas vezes falta na gente fé, eu falo por mim, e falta estar nos pés do Senhor, nos pés de quem vai resolver, né? Amém. Mas amém, estamos aprendendo, glória a Deus. Amém. Essa ilustração que a gente, né, colocou aqui para explicar melhor, né, o que coloquei aqui, a viúva de Naim, né? Jesus está saindo o cortejo da cidade de Naim e Jesus está chegando. Interessante que a viúva, ela era uma viúva, ela não tinha marido e ela estava saindo para enterrar o seu único filho, o seu único sustento. E a mulher, né, sunamita, como a minha esposa falou, diferente. Era uma mulher rica e era uma mulher que tinha marido. E ela, como a minha esposa falou, ela foi, quando o filho dela morreu no colo dela, a Bíblia fala que o filho dela morreu de uma dor de cabeça, né? Estou com dor de cabeça, eu estava com o pai
no campo e sentiu uma dor de cabeça, e o pai pediu para que levasse para entregar para a mãe. E a Bíblia fala que ele ficou no colo da mãe até morrer. E como a minha esposa já falou, ela foi procurar o quê? O profeta Eliseu. E você vê, né? Ela foi procurar o profeta. A viúva sunamita a viúva de Naim foi diferente. Jesus foi até ela. Porque Jesus sabia a dor daquela mãe, como também sabia a dor também da mulher sunamita. É tanto que quando ela chegou nos pés do profeta Eliseu, ela se jogou e se prostrou nos pés do profeta. Como Deus não tinha falado nada para o profeta, mas o profeta entendeu a angústia daquela mãe, o desespero daquela mãe, e deixou ela ali, e falou para o servo dela, né? Deixa, ela está angustiada. Mas Jesus, como eu falei, ele tem íntima compaixão, ele tem misericórdia, então ele foi até a viúva de Naim. E o fato de Jesus ir até a viúva de Naim, ele tinha ali um propósito para cumprir, de restituir o filho à sua mãe. O poder da palavra, né? Em Lucas 7,14 fala, né? Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Em Hebreus 4,12 fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. A mulher sunamita, quando ela chegou nos pés do profeta, ela não largou os pés do profeta, enquanto o profeta não viesse com ela. E o profeta veio com ela, e a Bíblia diz que a mãe deitou o filho na cama do profeta, dormia. E quando ele entrou no quarto, ele fechou a porta, ficou só com o filho ali, daquela mãe. E a Bíblia fala que ele orou ao Senhor e debruçou sobre aquele filho. Colocou olhos com olhos, boca com boca, e se deitou sobre ele, mãos sobre mãos. E fala que o tempo que ele ficou deitado sobre ele, ele se aqueceu, mas não tinha ressuscitado ainda. E ele ficou passeando no quarto, de um lado para o outro. Depois, novamente, o profeta Eliseu deita sobre a criança, e põe novamente boca sobre boca, olhos sobre os olhos e mãos sobre mãos. E a criança começou a tossir, e tossiu 7 vezes, e espirrou, e a criança voltou. E a Bíblia diz que ele pediu para o servo dele chamar a mãe, que a criança tinha ressuscitado, e entregou o filho para a mãe. E a mãe se prostrou agradecendo ao profeta Eliseu. Mas com Jesus foi diferente, amados. Com Jesus, a Bíblia diz que em Mateus 28:18, todo o poder foi dado a Jesus, do céu e da terra. Todo o poder e autoridade foi dado a Jesus, do céu e da terra. O que foi que Jesus falou para o jovem? Ele falou o quê? Jovem, eu ordeno a você, levante-se. Glória a Deus. Jesus, Ele é o autor da vida. Jesus, Ele só deu uma palavra. Só uma palavra. E o jovem se levantou. E a Bíblia diz que o jovem se levantou falando. Glória a Deus. Jesus restituiu aquele jovem, não só ressuscitou, mas ele estava consciente, falando. Porque quando você fala, clinicamente falando, você está neurologicamente consciente. Então ele voltou, Jesus restabeleceu aquele jovem consciente, em sã saúde, somente por uma palavra. Ele falou o quê? Eu ordeno, jovem, levante-se. Meu irmão, glória a Deus por Jesus Cristo. Basta uma palavra só, que Jesus restitui toda a tua vida. Basta uma palavra de Jesus, e Ele muda a tua história. Basta uma palavra de Jesus, que Ele restitui a tua sorte. Basta uma palavra de Jesus, e tudo muda, e tudo se transforma. Então, creia na palavra de Deus. Andar por fé, irmão, é crer na palavra de Deus. A nossa fé, ela é sustentada na palavra de Deus.
É na palavra de Deus que a minha fé e a sua fé tem que ser sustentada. Por isso Jesus falou que a mim foi dado todo o poder. Então Jesus tem toda a autoridade, tem todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. E o jovem se levantou falando. Mas Jesus, ele faz por completo, né? Ele devolve para aquela mãe a alegria, a esperança, a humilhação, porque ela era uma viúva, passava por muita humilhação naquela cidade, no tempo de Jesus, bem diferente do tempo de hoje, mas era uma mulher que passava por humilhação, por ser viúva. E a única coisa que ela tinha era aquele filho. E perder um filho homem naquela época é como se perdesse sua aposentadoria, sua sustentabilidade, era tudo. Jesus sabia que aquela mulher ia sofrer muito. Aquela mulher já sofria discriminação, mas ela ia sofrer muito mais ainda, porque ela não tinha mais o filho dela. Então, além de ser uma perca do filho, seria a perca também da sustentação daquela mulher. Por isso que Jesus teve compaixão daquela mulher. E Jesus teve que andar, gente, 50 quilômetros para chegar até Naim. Eu não conheço Naim, um dia Deus preparar a oportunidade, mas era uma cidade que ficava 200 metros acima do nível do mar. E Cafarnaum ficava 180 metros abaixo do nível do mar. Jesus teve que andar 50 quilômetros e mais uma subida. Mas ele chegou no momento certo, na hora certa. Não importa a distância que Jesus tem que percorrer para te ajudar, mas creia, ele vai chegar no momento certo. E ele vai restituir aquilo que o diabo roubou de você. Porque ele falou que a ele foi dado todo o poder e toda a autoridade. Se foi dado todo o poder e toda a autoridade para Jesus, não sobrou poder para ninguém. Está tudo em Jesus. Por isso que ele fala com poder e com autoridade. Por isso que tudo se submete a Jesus. Por isso, irmão, nós temos que crer em Jesus, como diz a Escritura. Ele fala, examinar as Escrituras, que dela de mim testifica, e nela terás vida eterna. Então, a palavra de Deus eu tenho que examinar. Eu tenho não só que ler como um livro, eu tenho que ler e examinar, porque ela está testificando de Jesus. E se ela testifica de Jesus, é a nossa salvação. É a nossa salvação, irmão. Amém. E como eu falei para vocês, quando Deus deu essa passagem, essa palavra de restituição para Fabiana, eu falei, Deus me deu assim automaticamente, descanso. Porque Deus fala muito comigo sempre o que eu tenho vivido. E eu falei assim, ai Deus, descansa com restituição. E depois Deus foi confirmando, né, alinhando. E eu amo esse Salmo 37:5. É uma época que eu trabalhei na Daslu, para todo mundo que eu escrever cartão de aniversário, eu sempre escrevi esse salmo. E engraçado que quando eu fui meditar sobre essa palavra descanso, me veio logo esse Salmo 37:5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Gente, a Bíblia é linda, ela é cheia de promessas, mas muitas vezes nós não tomamos posse das promessas. Muitas vezes nós só lemos, né? E nós falamos que confiamos, que entregamos, mas será que de fato confiamos e entregamos? Será que a gente tem a certeza que Ele fará o melhor por nós? Que Ele nos assegura. Uma vez que eu aceitei Jesus, me batizei, né? Caminho com o Senhor. Quando eu faço ainda o curso de obreiro, que eu estou aprendendo mais da palavra, eu conheço e eu tenho... porque a mesma coisa, se você não fizer o curso, ou você não meditar na palavra, é a mesma coisa de você comprar um carro e não ler o manual. Eu mesmo nunca leio o manual de carro, vou perguntando a Fabiana o que faz. Então, assim, se a gente não lê a palavra de Deus, a gente não vai saber as promessas que tem para a nossa vida. E aí é onde as coisas do mundo vai nos engolir essa palavra, porque o mundo aí fora está desse jeito. Ele está um mundo terrível, cada vez mais pior, e se a gente não tiver a palavra do Senhor, as pessoas chegam perto da gente hoje carecendo de Jesus, mas ainda se resistindo, né? A gente fala do amor de Deus, mas resiste. Então, a gente tem, como cristão, a gente tem que ter essa palavra, meditar de dia e de noite e tomar posse.
né? Nós servimos um Deus que a Bíblia afirma que Ele faz o melhor por nós e conhece o nosso futuro, né? Deus conhece o nosso futuro. Lá em Jeremias 29:11 fala: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhe um futuro e esperança. Mas muitas vezes a gente quer ajudar Deus nas nossas decisões, né? Eu falo isso por mim mesmo. Eu sempre trabalhei autônoma e registrada, sempre, minha vida toda. E em abril desse ano eu pedi as contas do meu serviço registrado e estou só autônoma mesmo. E aí Deus tem abençoado assim poderosamente. Amém. Mas aí tem hora, irmãos, que eu sou uma pessoa que eu gosto de ver, sabe, concreto. E aí eu falei para Fabiano semana passada: acho que eu vou mandar uns currículos. Fabiano: meu Deus, que é isso? Aí eu falei: não sei, Fabiano, mas eu acho que é melhor. Acho que eu sofro com esse negócio, sabe? Fabiano: meu Deus, Deus está te abençoando tanto. Aí eu falei: Deus, eu tenho que aprender a descansar no Senhor. Aí eu falei: não tenho que mandar currículo, né? Eu estou tendo tempo para ter... Eu amo, gente, tomar café com as amigas, as irmãs da igreja, ter tempo, comunhão de mesa. E aí eu vou, Fabiano vai trabalhar e eu vou tomar um café com uma, vou na casa da outra, aí vou atender no meu tempo, vou ali, faço o meu horário. Mas mesmo assim, Satanás ainda veio me perturbar. Sabe assim, eu ainda provando da bondade de Deus, Deus não tem deixado faltar, pelo contrário. Mas assim, ainda veio me perturbar, sabe assim, não. Não sei, Fabiano, acho que eu fico agoniada de não saber que, vai cair certo. Fabiano: mas está caindo. E aí, isso me afligiu, e eu falei: Deus, então eu não estou descansando no Senhor? Que é isso? Eu não estou confiando em Deus? Eu não estou crendo? Cadê a minha fé? Né? Isso é a gente no dia a dia, quando a gente quer alguma coisa. A gente tem a certeza que Ele tem um futuro e uma esperança para a gente. Está lá na palavra, Deus não mente, né? A bondade, lá no Salmo 23, Salmo super conhecido: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Gente, a gente tem essa certeza, já pensou? Você pode estar passando por luta, por prova, por problemas, mas você tem a certeza de um Deus que está cuidando de você. Amém. Você tem certeza de um Deus que está zelando, que não vai te deixar sozinho. Todo mundo pode te largar, menos Ele. Amém. Então, sabe o que falta para a gente? Meditar na palavra. Amém. Sabe? Não só ler, mas meditar, sabe? Como o alimento da vaca, ruminar, né? Ficar ali ruminando. A palavra de Deus, a gente tem que tomar posse. Eu falo direto isso para as meninas que eu fico perto, a Adriana até fala. Eu falo assim: gente, se eu não ler a palavra, eu sou uma mulher morta. Eu falo para vocês, se eu não ler a palavra, eu sou uma pessoa morta. Eu dependo da leitura da palavra. Então, assim, eu encorajo vocês a ler a palavra, porque ninguém vai nos enganar, a gente não vai sofrer, porque a gente vai ter a certeza, e a palavra, ela acalma, ela traz uma calmaria tão grande no seu coração, porque é Jesus falando com você, né? Às vezes a gente vai atrás: eu vou em tal culto, eu vou ouvir isso, mas, gente, Jesus fala com a gente, diretamente na palavra, né? E nós precisamos exercitar o descanso no Senhor. E eu estou tentando exercitar. O descanso é o fruto de uma fé inabalável. Amém, Senhor Jesus. Quando a gente tem uma fé inabalável, a gente descansa. Não tem como você ter uma fé e você não descansar. Amém, Senhor Jesus. Lá em Hebreus 4 nos fala do descanso prometido ao povo de Deus. Você fala disso. E o descanso é o resultado de um relacionamento diário. Se você tiver um relacionamento diário com o Senhor, você descansa. Sabe o dia que me aconteceu isso? Foi o dia que eu levantei agitadíssima, porque segunda, quarta e sexta eu saio muito cedo para atender meus pacientes, e eu não tive tempo de fazer o devocional. Ou seja, estava pura carne, né? Eu me sinto assim. Então, eu não tive tempo de fazer o devocional, fui lá atender, voltei, Fabiana ia sair para trabalhar, ainda fui perturbar Fabiano, com a minha carnalidade. Ou seja, se a gente buscar o Senhor, a gente vai ter descanso. E isso é resultado do dia a dia, de todos os dias você está aos pés do Senhor, aos pés do Senhor. Amém.
Amados, nós temos a palavra. Se temos a palavra, nós temos Jesus. Se nós temos Jesus, nós temos tudo. Muitas vezes o inimigo ele quer roubar a sua fé. Porque ele sabe que se roubar a sua fé, você vai desanimar, você vai querer desistir, você vai querer achar que Jesus esqueceu de você. Mas Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, toda vez que alguma coisa te abater, busca Jesus. Busque a palavra de Deus, que Ele vai ter resposta para você. E quando você tem a palavra de Deus no seu coração, como a minha esposa falou, nós descansamos no Senhor. Porque a Bíblia fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então, nós temos um Deus que Ele é poderoso. Tudo aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Então, se nós temos um Deus poderoso, é o Deus do impossível, e Ele tem todo o poder, o que pode me abater? Nada pode nos abater, porque a palavra diz que agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Nada pode impedir o agir de Deus. Então, amados, confia no Senhor, não deixa nada te abater. Confia. Outra coisa que nós temos, como a minha esposa acabou de falar, né? Nós estamos com um projeto lá no Jaguaré, então vimos Deus também restaurando famílias, famílias chegando até nós, agradecendo por apresentar Jesus para a família, e que Jesus deu sentido à vida daquela família, que o diabo estava tentando divorciar, separar, ceifar, mas quando a gente chegou e apresentou Jesus, Jesus entrou naquela família e está fazendo toda a diferença. Pessoas sedentas por Jesus. Então não perca a oportunidade, amados. Fale de Jesus. Muitas pessoas estão precisando. Eu trabalho fazendo visita domiciliar. Eu trabalho com equipe multi, né, médico, enfermeiro, fiz uma equipe multi. E a gente sai visitando casa em casa, né? E tem alguns critérios, né, que tem que passar nesse critério para se adequar ao programa. E a gente é chamado, né, a UBS manda um relatório para nós, falando do paciente, assim, como ele se encontra no momento, e a gente pega aquele relatório, né, estuda aquele caso, e a gente marca um dia para visitar aquele paciente. E chegando lá, visitando esse paciente, aí uma mulher que era de Minas Gerais, que agora está morando aqui em São Paulo, mas eu não trabalho aqui em São Paulo, trabalho em Santana de Parnaíba, e ela estava lá, e começamos a conversar, a gente viu um paciente acamado, né, que a gente atende pacientes que não conseguem ir até o UBS, são pacientes acamados, grave e acamados, com algumas deficiências de locomoção, que ele não consegue chegar até o UBS. E a gente faz aquele papel de uma UBS móvel, vai até a casa para prestar toda a assistência. E a gente chegou lá, avaliamos o paciente, e pelos critérios ele já entraria no programa. Quando o paciente entra no programa, ele é beneficiado de alguns materiais, né, de curativo, materiais de sonda e outras coisas a mais. O município fornece para o paciente. E conversamos com o paciente estava um pouco confuso, mas depois voltamos para conversar com o familiar, porque tem que ter um familiar para conversar com a gente. E conversando com aquele familiar, uma mulher, e ela conversando, e ela começou a abrir o coração para a gente, que ela tinha vindo para São Paulo, porque morava em Minas e não estava suportando uma dor que ela carregava, que não tinha, preferiu sair do local porque não conseguia resistir. Na pandemia, ela perdeu o esposo e 2 filhos. Aquilo ali acabou com a gente, porque a gente ficou, que dor aquela mãe estava sentindo. Perdeu o marido e 2 filhos. A gente ficou assim, né? Nós temos psicólogo na nossa equipe. Falei, eu sei que é difícil. Comecemos, né, consolar aquela mãe, aquela mulher que estava acompanhando o paciente. Ela começou a chorar. E essa dor era muito forte nela. E nós, como equipe, né, tentamos ali consolar, né, trazer ela, né, animar ela um pouco. Ela estava muito abatida, porque ela começou, né, a entregar o coração. Então, gente, tem muitas pessoas que você não faz ideia quantos estão precisando ouvir de Jesus. Quantas pessoas que você nem imagina precisando ouvir e falar de Jesus. E Jesus quer que você fale dele.
Porque só Jesus pode restituir a alegria. Só Jesus pode trazer esperança. Só Jesus pode restituir tudo aquilo que aquela pessoa perdeu. Nós ficamos sem palavra, amados. Acabou, a gente ficou assim, buscando alguma coisa para falar. Mas ela depois se restabeleceu. A gente, oferecemos serviço de psicólogo para ela. Eu acho, muito falado hoje na mídia, que o serviço de saúde mental aumentou assim, a procura assim é muito grande depois da pandemia, porque muitas pessoas tiveram perdas grandes, perdas irreparáveis, como essa mulher. Perdeu o marido e 2 filhos. Então, amados, creia em Jesus. Ajude pessoas também que precisam ouvir falar de Jesus. Porque Jesus, Ele tem o prazer de restituir tudo aquilo que é teu. Tudo aquilo que é teu. Porque Deus, quando Ele te dá algo, Ele nunca tira de você. Deus, Ele acrescenta. Deus, aquela mulher sunamita, chegou para o profeta Eliseu e falou, eu não te pedi um filho, mas Deus deu um filho a ela. O marido dela já era de idade, mas Deus deu um filho a ela e a promessa se cumpriu. Então, Deus nunca tira nada de você aquilo que Ele deu. Ele acrescenta. E Deus devolveu de volta, o profeta, homem de Deus, devolveu de volta o filho àquela mãe. Então, é isso, mas nós temos sentido muito essa necessidade. Eu falo como assim, como a gente tem, por experiência vivida, que a gente visita as pessoas, o programa que eu trabalho, assim, ele é muito impactante, sabe? No sentido de você conhecer situações e mais situações. Então, a gente tem situações que a gente sai de lá, se a gente não tiver firme em Deus, a gente sai abatido. Sai abatido. Mas Deus nos sustenta, nos dá força, e temos que continuar fazendo o nosso caminhar. Né? Amém. Eu queria só compartilhar para fechar com os irmãos, que Deus, Ele é um Deus que realmente Ele restitui todas as coisas. Ele não deixa nada, nada. E a gente tinha uma situação que a gente pedia para Deus, orava para Deus restituir. E eu fiquei bem quieta por um tempão. Depois eu falei, quer saber, vou descansar no Senhor. E nem coloquei mais a mão. E aí, há 2 semanas atrás, Fabiano falou assim para mim, dessa situação. Me ofereceram isso, o que você acha? Eu falei, Fabiano, não, acho que não. Agora a gente nem está precisando. Aí eu liguei até para o meu filho, para ele fazer cálculo, que ele é muito bom nisso. E fez os cálculos para lá, para cá. Eu falei, quer saber, deixa isso lá, Fabiano. Vamos descansar. E eu estava muito mergulhada nessa palavra de descansar em Deus. Amém. Falei, Senhor, eu vou confiar em Ti, nem vou me preocupar. E aí, quando foi sábado à noite, o Fabiano falou assim, nossa, eu abri meu e-mail, olha na caixa do e-mail. Deus restituiu o dobro. Amém. Então, assim, esse é o Deus que a gente serve. Amém. Se a gente descansar e confiar, Ele vai restituir tudo. E, gente, Ele restitui da melhor maneira. Amém. Da melhor maneira. E eu vou falar para vocês, o Fabiano estava me falando dessas pessoas, as pessoas estão muito carentes de Jesus. Muito. Eu tenho uma cliente muito amada, que por coincidência a gente vai vendo, ela também foi cliente do Marcelo, conversando que ela, o Marcelo é um querido também. E eu oro por ela há 10 anos. Há 10 anos. Eu creio que agora está muito pertinho. Então, assim, não desista das pessoas. Não desista, Deus vai restituir, Deus vai salvar, porque esse é o prazer dEle. E Ele traz alegria no nosso coração, Ele sabe dos nossos limites também. Descansa, confia, porque o Senhor fará grandes coisas no meio de vós. Amém? Amém, Pai. Amados, espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês. Essa palavra, eu creio plenamente que veio do Senhor. Porque quando o pastor Choro me mandou a mensagem, eu falei, Senhor, me dá uma palavra que venha do Senhor, não que venha de mim mesmo. E na hora Deus confirmou, restituição. Então, se Deus trouxe essa palavra hoje, eu creio que tem pessoas aqui que possam estar achando que tudo está perdido. Não está perdido não, amados. O nosso Redentor vive. Ele vive e vive está para a glória de Deus. E está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Então, não dê por acabado, não dê ponto final não. Quando você dá um ponto final, Jesus dá um ponto que está iniciando tua vitória agora. Então creia, a palavra é crer, que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Deus abençoe.
Dois. 1, 2. Isso. Acho que eu vou falar alguma coisa. É que a gente ia cantar primeiro, depois ia ministrar. Enquanto estavam dando um aviso, me veio uma palavra dizendo: olha, qualquer coisa que você fizer, até para trazer um copo d'água, qualquer coisa que se faça, sem dúvida, Deus vai te retribuir. Qualquer coisa que você faça na casa de Deus, qualquer coisa, mesmo trazendo um copo de água, Deus, Ele te retribui. Não que a gente está desenvolvendo sentimento de barganha, mas Deus não deixa de te retribuir qualquer coisa que você faça para a casa de Deus, tá bom, gente? Às vezes até acho que Deus se retribui demais, exagera. Eu acho que não é justo, sabe? Não, tem cada história. E Deus às vezes paga, devolve a pessoa muitas vezes mais. Não exatamente o que ela deixou, mas muitas vezes mais. Até o discípulo perguntou, Pedro falou assim: eu te abandonei um monte de coisa para te seguir, né? E Jesus disse assim: Pedro e a turma, eu vou te retribuir 100 vezes mais em terra de tudo aquilo que você abandonou, né? A gente que está há um tempo aí, vocês têm experimentado isso, né? Não é que Deus te trouxe, restituiu igual, Deus te restituiu muito mais, não é isso? Né? É uma inveja santa, tá? Eu não tenho que reclamar também, né? Mas é que eu vejo algumas pessoas que não fizeram muita coisa, fizeram alguma coisa para o seu próximo, fizeram sim, alguma coisa sim, mas Deus não merece tudo isso, né? Deus faz isso. Às vezes eu penso, não é possível. É que eu não vou nem falar em detalhes. Tem um aí que Deus se atribuiu financeiramente na pandemia, mas era muita coisa. Se ele me dissesse, eu não ia saber orar, não, porque era muita. E para Deus não tem limite, tá? Para Deus 10, 20, 30, 50 milhões é a mesma coisa que 10 mil reais, tá? Isso eu aprendi. Se ele tiver que retribuir, ele retribui mesmo, tá? Então, eu queria que você dissesse: puxa Deus, o que eu posso fazer? Né? Vocês me perguntam para Deus, tudo que eu fizer, Deus vai me retribuir. Sem dúvida, tá, gente? Tá bom? Você pode ter o futuro e pelo versículo diz: deixa eu conversar contigo o teu futuro. Você topa? Ou quer se virar sozinho? Eu sei que eu conversei com várias pessoas aqui, já sei o que vai acontecer com minha vida, mais ou menos assim. Não é melhor perguntar para o Espírito Santo: Deus, se eu tenho um futuro na minha vida emocional, se eu tenho um companheiro, uma companheira para mim, e na minha vida profissional, se eu tenho alguma coisa, não é assim que vocês fizeram? Eu também, tá? Eu também. Vocês não têm dúvida, gente? Deus sabe que você tem um futuro, e Ele diz: eu tenho um futuro bom para você. Mas Ele não vai forçar a tua vida, tá bom? Não adianta, é verdade, tá? Às vezes a gente quer ir atrás de adivinhas.
Me dá uma palavra aí. O que eu tenho que fazer? E Deus diz, espera aí, você tem que ter, pelo que Deus falou conosco, eu quero conversar contigo. E Ele vai conversar contigo através da Bíblia, tá? Sem Bíblia, Ele não vai te responder. Sem Bíblia, Ele não vai te responder. Não vai muito na sorte não, né? Deixa eu tirar a sorte aí, sorte evangélica. Isso eu gostava disso, tá? Só que nunca funcionou, né? Que na minha época tinha isso. Você tinha um monte de versículo, você dizia, minha mãe mandou, pá. Eu tinha da minha época, tá? Hoje não tem muito isso. É da tua época também? Tá ficando velho. Aí, deu para entender, gente, que Deus quer uma coisa mais consistente. Deus quer conversar contigo. Ele diz, eu quero durante a semana conversar contigo. Então, igual a Cidinha falou, eu preciso conversar com a Bíblia. Segunda coisa que eu já falei, você está disposto a perguntar ao Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Né? Estou sendo negociante, tá? Desculpa, mas Pedro falou assim, ei Deus, estou te servindo, estou te servindo. Ele disse, eu vou te retribuir. Então, pergunta para Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para te servir? Tudo aquilo que vocês estão fazendo, Deus vai te retribuir, tá bom? Vocês creem nisso, né, gente? Jesus mesmo falou, se você servir um copo de água, um copo, eu vou te abençoar. Se eu vou te abençoar, né? Não precisa servir água para a gente depois, não, tá, gente? Mas você deu para entender. Você pode perguntar ao Espírito Santo, o que eu posso te oferecer? Vocês não poderiam fazer isso? E os pastores, obreiros, obreiras, eles vão se movimentar um pouquinho, porque você vai estar orando e vai estar perguntando, e é capaz de um obreiro chegar perto de você, e às vezes Deus pode usar um porta-voz, tá bom? Não é bacana isso? Dizer, oh Deus, eu quero conversar contigo hoje, o Senhor pode usar alguém para me falar? Porque eu quero fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, ação, tá, gente? Deus está pedindo que você tenha uma fé em ação. Hoje Deus está falando, eu vou te retribuir, mas você tem que fazer alguma coisa. Esse pessoal todo que eu falei para vocês, fizeram coisas. Eu vi, puxa, a pessoa está sendo fiel, né? Olha, Deus paga bem. Deus é Deus do ouro e da prata de fato. Olha, dívidas que eu vi assim, violentas, se resolver em 2, 3 anos. Né? Eu tenho visto isso aqui também. Eu tenho visto, tá? E talvez é alguma cura que você queira, Deus. Mas você tem que fazer alguma coisa para as outras pessoas. Você tem que servir alguma coisa. Deus já te deu bastante coisa, mas o que eu posso fazer? Na prática. Não fica só na teoria, tá, gente? Não seja somente ouvinte na igreja. Né? Eu sei que muitos estão se movimentando, dizendo, o que eu posso fazer? Deus vai te retribuir. Hoje é restituição, mas restituição é porque essas pessoas fizeram alguma coisa, tá? Às vezes não fizeram nada quase, mas geralmente tem que fazer alguma coisa, tá? Se é obreira, tem que abençoar alguém, tem que fazer alguma coisa. Se você não é obreiro, você vai dizer, o que eu posso fazer? Tá? Jesus era judeu, né? É bom negociante, tá, gente? Só que você diz que Jesus, o que eu posso fazer para o Senhor? Mas Ele vai te pagar bem, tá? Não, Ele te pagou bem. Não que se Ele quiser, Ele pode te dar muito mais. Eu sei disso. Mas Ele dá.
Eu queria receber bem mais, mas aí Deus diz, para quê? Para você quer isso? Né? Então eu entendi, não precisa não. Eu posso dizer, tá bom para mim. Chegar nesse ponto é complicado, hein? Depois de muitos anos de vida cristã. Obrigado, Senhor. Valeu a pena. Tá? Vocês confiam na palavra de Jesus? Vocês podem dizer, vocês podem perguntar, o que eu posso fazer? Tá? Vou cantar um cântico, e depois do cântico o pessoal vai se movimentar, tá? Eu sei que você vai estar perguntando para Deus, Deus vai falar contigo, tá bom? Os obreiros vão se movimentar daqui a pouco para te abençoar. Isso, vamos cantar uma musiquinha. E durante a música você vai dizer, oh Deus, vai perguntando para Ele, tá bom? Meu Deus, é o Deus do impossível. Jeová Jiré, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar, fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Que dá vista aos cegos e aos mudos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar, fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você.